gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Uma excelente semana, claro, para todos nós, tá? A semana está começando, hoje segunda-feira, e nosso papo de comportamento é sobre transexualidade. Isso, a gente vem trazendo esse tema para tentar esclarecer para vocês. É uma realidade, mas será que todo mundo entende exatamente? Acho que não, né? Então, a gente está tentando esclarecer esse assunto em várias edições. A gente trouxe a ginecologista Guxa Maia, depois a gente trouxe os idealizadores do ambulatório trans, a Kelly e o Rodrigo, lá de Lagarto. E hoje, aqui no estúdio com a gente, além de Patrícia Pinatti, nossa psicóloga, psicanalista, todas as semanas aqui no Utilidade Pública, a gente também trouxe o Lúcio e o Rafael, que são homens trans. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês três aqui nessa segunda-feira no programa Utilidade Pública. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. E a gente falou assim, homens trans, quem se habilita aí a já começar a explicar para quem está em casa? Porque eu acho que a gente... É uma boa forma da gente começar explicando, porque como a gente vai estar tratando de várias possibilidades aqui no programa, ao longo das edições, a gente escolheu homens trans para começar. O que é um homem trans? O homem trans é um indivíduo que nasce no sexo biológico feminino, mas que não se identifica com o sexo. Onde ele é um homem, mas que está preso no corpo de mulher. E aí, como é que você, por exemplo, os dois vão compartilhar as histórias, né, Patrícia? E claro, a gente vai deixar a Patrícia falar, porque geralmente tem algumas edições que a gente conversa muito e a gente quase não deixa a Patrícia falar, mas a gente vai deixar, a gente promete, Patrícia, que vai deixar você falar. Como psicóloga, eu ouvo bastante, né? Acostumada a ouvir. Pois é, inclusive em algumas edições ela quis só ver. Ela ganha pra isso. Ô, Lúcio, me conta como é que foi isso. Quando é que você se viu Lúcio? Você tem o seu nome original, era um nome feminino. Mas quando é que você se viu, antes de chegar todo esse processo de troca de nome, de ser reconhecido e identificado como um homem trans? Bom, eu acredito que aos 6 anos eu já me identificava como menino. Porque aos 6 anos eu já fazia coleção de folhinhas de mulheres peladas. Não só por isso, poderia ter sido lésbica, mas eu não me identificava com mulheres, não me identificava com as meninas, sempre com os meninos. Inclusive até a questão de, quando criança, usar o banheiro, eu queria ir no dos meninos. E quando eu descobri que eu não era uma menina, e eu falei para minha mãe, foi complicado. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? 9. Que eu disse que não era uma menina, era um menino. E a minha mãe, ela propôs me trancar no manicômio. Como é que foi esse processo? Bom, foi um processo doloroso, longo, mas eu era uma pessoa decidida mesmo quando criança. E eu preferi fugir. Peguei minhas coisas e fui embora, com 13 anos. Ainda passou ali dos 9 aos Sofrendo, 13. isso. Eu ia ao psicólogo, ia ao psiquiatra. Na verdade, era o psiquiatra, não era o psicólogo, era o psiquiatra. Eles agiam muito... Eu achava, assim, muita malvadez a situação que eles colocavam a gente. Lavagem cerebral, medicação, um monte de coisa. Eu acho isso muito errado. Ou seja, bem diferente do que é hoje, né? Isso. A transexualidade sempre existiu, mas olha a forma... Mas naquele tempo a gente era doente, né? Agora está despatologizando essa parte. Não somos doentes, somos pessoas. E isso é uma coisa que acontece, não começou agora, há 42 anos. Na verdade, já existe desde que o mundo é mundo. Há muito tempo, E Rafael, que a gente está chamando carinhosamente de Rafa, né? Me conta um pouquinho como é que foi, porque a gente está falando, olha, gente, Lúcio, ele tem 42. Isso. O Rafa tem 20. Já é outra fase, né? Então, é uma geração. outra geração, uma outra realidade. Me conta como é que foi essa descoberta, quantos anos, como é que foi lidar com isso em casa, com os amigos. Só para comparar um pouco com a história de Lúcio, quando eu me identifiquei, a homossexualidade já tinha deixado de ser um CID, né? Porque já foi homossexualismo, já foi um CID, né? E a transexualidade continua sendo um.
Então, apesar de eu ser muito jovem, eu peguei uma história muito melhor. Eu peguei um começo muito melhor. Né? É totalmente diferente do que você passou. Né? E meu processo, eu não sei se é uma história muito cheia de muitas reviravoltas, mas eu tinha uns 14 para 15 anos, e eu, fuçando na internet, vi o termo transexual, e comecei a pesquisar sobre aquilo, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a gente não vem, pelo menos essa não é algo que eu gosto de ouvir, que se fala muito que todos os homens trans vêm de um passado lésbico, né, de uma orientação sexual lésbica. Isso não é verdade. Verdade. Isso não é verdade. A gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque orientação sexual é uma coisa e identidade de gênero é outra. E aí, eu, fuçando na internet, achei o termo, comecei a pesquisar. Eu não me sentia confortável com o meu corpo, mas nunca me odiei. Essa também é uma falácia. Dizem que todos os transexuais se odeiam, isso não existe. É lógico que tem pessoas que têm disforia, sim, mas não era o meu caso. E aí, eu não me sentia muito confortável, comecei a pesquisar, e acho que meus 16 anos é isso. Mas naquela época já não se falava muito, se na época dele não se falava, na minha... O que se falava que a gente escutava era a aberração. Então eu também não queria aquilo pra mim. Então eu neguei por muito tempo. E aí acho que quando estava com 18 anos também, já maior de idade, podendo, né, dar início à terapia hormonal, eu tomei a decisão de me aceitar. De não mais me odiar, de não mais me enganar. Porque era isso que eu fazia. Eu não mentia para as pessoas, eu mentia para mim. Era um auto-engano. Exatamente. Eu mentia para mim. E eu olhava no espelho, eu não me odiava, mas eu também não me sentia 100% confortável. Assim como as pessoas também não se sentem totalmente desconfortáveis. Você pode ter uma coisa que você queira mudar, né? Você, ele... Independentemente de você ser homem trans, de você disso. De cis, de trans, né? Exatamente. E aí foi nesse momento, nos meus 18 anos, eu falei, não, chega de mentir pra mim. E aí eu contei pra minha família. Geralmente, né, acho que 99% dos casos, é muito difícil a família acolher e aceitar, entender também, porque é uma outra realidade, né? Você pensa que, assim, existem pessoas que querem fazer a terapia hormonal e tem pessoas que não. O meu caso, eu queria fazer. Então, imagine que eu não tinha esse rosto. Não era essa pessoa, era uma outra pessoa, era outro nome, era outra realidade, né? E aí era uma outra estética também. É uma questão de identidade, de identificação mesmo. Então, geralmente, como você não se vê... a gente sempre fica falando sobre isso aqui. Uma coisa é orientação sexual. Isso é uma coisa. Deixa lá longe da identidade de gênero. É outro espacinho. Então, a gente precisa dividir isso, porque as pessoas olham as outras, até a gente mesmo, que é hétero, com essa sexualidade. Então, vamos separar isso. Aí, quando você tem uma questão de identidade de gênero, geralmente, você se vê aqui na cabecinha como aquela pessoa. Então, eu me vejo como um menino. Eu me vejo como um menino. Então, eu quero, naturalmente, me aproximar ao máximo dessa minha fantasia de ser aquilo que já está aqui dentro. Né, que já está aqui dentro. Então, quero me aproximar ao máximo daquilo. Então, a questão de fazer ou não hormonioterapia é uma questão mesmo de você se aproximar daquele ideal que você tem no seu gênero, naquilo que você se reconhece. A gente vai falar da hormonioterapia porque, por exemplo, Lúcio, a época dele, nem se falava, era uma Não coisa existia. assim inalcançável, não era inacessível. Já com o Rafael, ele tem alguns parâmetros que ele vai trazer daqui a pouco, mas a gente vai estar trazendo, gente, essa questão estética como uma forma de afirmação mesmo, de segurança. A gente vai dar uma pausa, a gente vai intervalo, a gente volta já.